Fala, galeres! Sejam bem-vindos ao podcast A Viagem da Canção Sem Fronteiras, segunda edição. Eu sou a Gabi Menezes e o nosso tema de hoje é Música, Corpo e Consumo, representações nas redes sociais. O programa reúne artistas e empreendedores que transformam experiência em linguagem e identidade em presença. Comigo estão JR Conceito, rapper e educador social, integrante do grupo Conceito Periférico. E Úrsula Ramos, criadora da marca da perfumaria Kizala, inspirada na cultura africana. Sejam muito bem-vindos. A gravação conta com o apoio da Faculdade Novo Milênio e a realização dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, Fulcultura e da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, Secult-ES. E para iniciar, vamos começar com a Úrsula. Úrsula, a Kizala nasce de uma ideia que mistura identidade, mercado e propósito. Em tempos de redes sociais, em que tudo se transforma em imagem, como é construir uma marca negra com autenticidade e ainda disputar espaço dentro de um mercado que muitas vezes padroniza um tipo de estética? Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui compartilhando um pouco da minha história e de um pouco do que eu faço dentro da Kizala como uma afroempreendedora. Bem, quando eu falo de Kizala, eu falo de identidade. Então, não faz sentido eu falar... não faz sentido eu trabalhar com algo que não seja a minha vivência. E trazendo essas questões das redes sociais, eu só consigo produzir, fazer, externar isso dentro da minha realidade. A gente tem, de uns anos para cá, muita visibilidade, né? Isso é muito importante, mas eu acredito que a gente não pode perder, não quero perder a minha essência e, de fato, a minha realidade dentro do que eu faço da Kizala. Muito bem, Úrsula. E, JR, quando a Úrsula fala que propósito, penso na força que o rap tem de transformar a vivência em criação, né? Nas suas letras e nas redes, há uma presença constante de vida urbana, da periferia e da superação, né? Como você enxerga o consumo dentro da cultura de rua? E especialmente quando o artista precisa existir e se manter visível nesse ambiente digital. Certo. Meu nome é Antônio Carlos, vulgo JR Conceito, Conceito Periférico, tenho 40 anos, sou educador social, rapper, canto hip hop, faço rap desde 2006, né, já tem 20 anos que eu estou nessa caminhada aí, 20 e poucos anos. E eu percebo que a importância do rap, como foi para mim. Eu tive vários amigos que me incentivaram na época, quando eu estava precisando mais de uma ideia, né, naquele momento ali de superação de vida, na qual eu pensei até em suicídio. E eu fui resgatado pelo rap, eu acredito nessa transformação, né? Deus em primeiro lugar, e depois veio o rap, trazendo seus ensinamentos, sua lição, me mostrando que era para mim estudar, buscar informação, conhecimento. Como eu te falei, num período onde eu não tinha perspectiva. Cresci num lugar violento, né? Meu pai era alcoólatra, minha mãe tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Então eu ficava muito tempo sozinho em casa. E isso acabou me levando para outros caminhos, né? E hoje eu uso o hip hop para poder levar uma mensagem para os irmãos que estão envolvidos no crime, né? No dia a dia aí a gente vê vários jovens se perdendo nas periferias. E o rap me mostrou esse ensinamento que eu tenho que levar, ligado? Tudo aquilo que eu passei, toda a minha realidade, levar adiante através das letras. E hoje eu faço rap para a periferia. O que eu escrevo, entendeu? O que eu falo é tudo destinado ao público da periferia.
E eu acredito que esse é o intuito. Assim como o rap me salvou, salvou vários amigos, vários irmãos que eu conheço, e eu estou nessa missão. Salvar mais vidas. Muito bom, JR. Agora pergunta para os dois. As redes abriram caminhos para mais vozes e marcas negras, mas também, infelizmente, criaram filtros que decidem quem vai aparecer ali, né? E como lidar com essa disputa por visibilidade e, ao mesmo tempo, manter a coerência com o que cada um acredita? Então, eu acredito no poder da música, né? Elas estão nas plataformas ou não de comunicação. O importante que eu vejo é você saber selecionar o que você vai escutar, porque está aberto para tudo, né? Às vezes, eu tenho alguns amigos que observam o nosso trabalho do hip hop, eles falam, caramba, cara, eu vejo assim, suas músicas é boa tal, mas não tem tanta visibilidade assim, tal, não tem tanta gente. Aí vem aquele questionamento, né? As pessoas não estão querendo ouvir sobre problema social, sobre a mudança, sobre a transformação. A maioria das pessoas, a gente percebe que as músicas que estão no rádio, que são vendidas hoje, é a música que fala sobre putaria, entendeu? Esculhamba a mulher. E é importante, sim, né, como eu falei, os veículos de comunicação, a gente está botando as nossas músicas, as plataformas, mas temos que saber selecionar o que a gente vai ouvir no dia a dia, o que agrada a gente, para não ser mais um. Eu tenho poucas pessoas comigo, mas eu sei que aqueles que estão comigo são verdadeiros. Estão ali não para curtir minha música assim, de momento e tal, mas sabe o que eu estou falando, e eu sei que está comigo ali porque são verdadeiros. Então é esse tipo de conteúdo, tipo de imagens que eu tento passar, né? Principalmente através das músicas, jogando nas plataformas. Respondido, muito bem respondido. Repete a pergunta, por favor. Sim, claro. Então, a pergunta é o seguinte, as redes abriram caminhos, né, para mais vozes e marcas negras, mas também criaram filtros que eles decidem quem aparece. Aí, como lidar com essa disputa por visibilidade e, ao mesmo tempo, sem perder a coerência do que realmente, de fato, vocês acreditam? Bem, as redes sociais abriram muitas portas para a gente, para todos os públicos, e principalmente para a gente como pessoa negra. A gente se vê muito mais nas redes, e o algoritmo, né, ele vai trabalhar em cima do que, de fato, a gente pesquisa. Eu acredito que, de fato, a gente se vê muito mais, mas a representatividade nem sempre é tudo, porque depende como que está sendo como que está chegando para a gente, né, essa representatividade. Dentro da Kizala, eu trabalho de forma muito autêntica e sincera, para trazer, como eu volto sempre a afirmar, o que faz sentido comigo, com quem eu sou. Então, não adianta a gente, como o colega aqui trouxe, a gente trazer o que, de fato, às vezes a sociedade, ou a mídia, ou as redes estão impondo para a gente. Eu estou falando isso como marca, tá, gente? Como empresa, como negócio, mas não fazer sentido na nossa vida, porque, de fato, a gente está enraizando ali dentro de um propósito, de uma extensão do que a gente é. Muito bem, Úrsula. E realmente, de fato, por conta dessa padronização, né, que eles acabam colocando, muitas pessoas acabam se perdendo, querendo seguir aquela padronização e deixando de lado o que realmente acredita. Só para poder seguir aquele bondezinho das ovelhas, podemos dizer assim, sabe? Vamos ir para poder fazer dar certo. E deixa de lado o que realmente acredita, realmente a coerência ali. Agora, JR, a sua presença no palco, nos clipes, sempre traz o seu corpo como mensagem, né? E é um corpo que carrega muita história. Como você enxerga esse corpo como instrumento de expressão e da resistência nas redes e também na música?
Repete de novo. Claro. Não formulei. Então, o seu corpo, ele traz muita história É. e ele marca muita presença nos videoclipes, também no palco. Como você enxerga o seu corpo como instrumento de expressão na resistência das redes sociais e também da música? Então, nosso videoclipe, principalmente o conceito periférico, a gente tenta expressar uma realidade, né, na qual a gente está cansado de ver, né, nas periferias, no dia a dia, e a gente procura passar a ter essa importância na parte da expressão musical mesmo, né, de estar levando um intuito, um conhecimento, uma informação através do rap, onde o povo não tem. E Dudu, né, sabe mais que eu, que a gente trabalha junto os clipes, né, do conceito, e na parte de estar fazendo toda a programação da edição do videoclipe, a gente procura sempre basear nesse contexto aí de como é que eu posso dizer, de mostrar através do nosso corpo, através da fala, né, do videoclipe, mostrar para as pessoas que o que a gente fala no dia a dia, nas periferias, né, é aquilo que é tudo esquecido pelo governo. E tem ajudado a gente aí, as plataformas, né, a gente está mostrando o nosso trabalho, é muito importante, é um veículo de comunicação muito importante para a periferia, que hoje em dia todo mundo você vê nas quebradas com o celular, acessando o YouTube, Spotify. Então, eu acredito que essa importância de a gente esticular, mostrar através dos vídeos, né? Eu acredito que essa é a importância. Muito legal. É aquilo, né? A gente, quando vai assistir tanto um show, tanto um videoclipe, a gente gosta dessa expressão porque a gente faz a gente sentir um pouco do que você está querendo passar ali, né? Porque é o que você falou, você passa no seu videoclipe, ali no seu show, a vivência, né, do dia a dia ali, a realidade mesmo. É diferente de que muitos acabam querendo tampar, esconder. E não, o mais legal é isso, que você mostra ali e acaba se tornando uma inspiração, né? Igual como você falou, seus amigos, seus irmãos, né? Muito legal. Úrsula, a marca trabalha o corpo pelo viés do autocuidado e da estética afro. Em que momento cuidar do corpo passa a ser também uma forma de reconstruir a autoestima e afirmar quem se é? Bem, Kizala significa vaidade. E desde que eu pensei, idealizei a marca, eu queria trazer a vaidade de quem eu sou como uma mulher preta. Então, a gente é sempre posta, desde novas, como mulheres pretas, como pessoas pretas. A gente está sempre alinhados, limpos, cheirosos. Então, a gente cresce sendo, digamos, obrigado a expressar, a externar essa vaidade. Então, eu acredito que a Kizala, né, como eu falo, nasceu dessa vaidade que eu tenho. Kizala significa vaidade e é a vaidade dessa que eu quero trazer para os ambientes. Então, quando você compra uma vela, um aromatizador, quando eu desenvolvo uma fragrância para um lar, para uma casa, para uma empresa, é uma vaidade que eu estou trazendo junto com o que eu faço e quem eu sou. Muito bacana. Nos vídeos, nas campanhas e nas redes, o corpo negro vem aparecendo com mais frequência, mas ainda há um desafio em que fazer que essa presença gere escuta e respeito. O que cada um de vocês observa sobre esse avanço e o que ainda precisa de mudar? Porque muita coisa ainda tem para mudar, né? Então, ainda há muita coisa a ser feita, né? Principalmente pelo povo preto, povo de periferia que a gente vê que é massacrado, né? A gente não vê oportunidade, falta de educação nas periferias. A cota, a gente vê a importância da cota para essa galera estar se inserindo também, né? Se qualificando. E essa exclusão existe já de muito tempo. Às vezes a maioria das vezes é velado, né? A gente tenta ser maquiado através do olhar de muitas pessoas,
mas a gente que passa no dia a dia, a gente sabe desse preconceito, né? E eu acredito que há muita coisa ainda a ser feito, entendeu? Começar aí com a cultura mesmo, né? É algo que você tem que levar o ensinamento desde pequeno, entendeu? Tentar mudar a mente de algumas pessoas, por mais que seja difícil, a gente tem sempre que bater nessa tecla aí. Bem, eu acredito que a gente avançou muito, mas existe ainda muitas coisas para serem mudadas. Existe ainda muito racismo, muito preconceito. A gente é muito colocado num lugar de um apagamento imenso que existe, a gente sabe. Obviamente que hoje em dia a gente vê muitas pessoas negras, pretas, indígenas, ocupando espaços de liderança, mas ainda são poucas. Isso precisa melhorar, né? Mas são passos aí que, infelizmente, são passos pequenos, vão ser construídos devagar, né? Mas a gente já avançou bastante e, obviamente, que o pouco que avançou precisa ser comemorado, precisa ser vibrado, sim. E as pessoas não negras, eu gosto sempre de trazer essa fala, que as pessoas não negras que já têm essa consciência, trazer essa visibilidade para a gente, porque muitas vezes a gente não tem a mesma fala, a gente vai falar a mesma coisa que vocês, mas a gente não vai ser escutado. Então, dentro de espaços de pessoas não negras, a gente tem os nossos amigos não negros aliados, que estão ocupando espaços de liderança, espaços que também podem ser ocupados pela gente, mas que às vezes por falta de recurso, por vezes por falta de um contato, a gente não tem esses acessos. Verdade, Úrsula. E é aquilo, né? Todos juntos por uma só causa. Porque, como você colocou, infelizmente, às vezes a gente não consegue se colocar no lugar por muito preconceito, racismo, infelizmente. E quem não acredita nisso acha que só passa de vocês estão querendo arrumar problema onde não tem, e não é bem assim que as coisas funcionam. Não é. Então, tem sim que se colocar, ajudar e abraçar junto a mesma causa, porque, como você falou, cada avançozinho tem que ser muito comemorado, e vamos juntos nessa, que é conquistar cada vez mais o espaço. Vocês dois atuam em campos diferentes, mas com algo em comum, transformar a experiência em linguagem. É possível estar no mercado, comunicar propósito e manter autenticidade e pertencimento? E como equilibrar sobrevivência e coerência? Então, o rap é um estilo de vida, né? O hip hop. E para a gente se manter nesse estilo, a gente tem que, eu acredito, entre os 4 elementos que o hip hop representa, o break, grafite, o MC e o DJ, é uma forma da gente estar entrando, ocupando, né, a mente dos moleques, mostrando que há caminhos diferentes, outros caminhos a ser seguidos, né? Assim como o rap me mostrou, eu tive que estudar, mudar de vida, minha perspectiva, minha realidade. Então, isso me ajudou bastante, né, a estar inserindo também no mercado, porque a partir do momento que eu comecei a estudar, me tornei consciente, estudei, trabalhei aqui, né, nessa faculdade por 13 anos, estava conversando com a colega aqui, fiz 2 faculdades aqui, mas eu não consegui concluir, fiz Direito e fiz Comunicação também. E trouxe uma visibilidade muito importante para mim, né? Trouxe uma missão no rap, me trouxe um olhar diferente para as pessoas, né, que eu precisava ajudar. E eu acredito que a gente está aqui nesse mundo ou para ajudar alguém ou para ser ajudado. Porque se for para atrasar, entendeu? Que eu vejo muita gente aí nesse sentido. Então, essa é a visibilidade que me trouxe, né, no mercado. Comecei a trabalhar, foquei nos estudos. Hoje eu sou educador social.
E eu uso o rap para salvar vidas. Sim, fala. Vocês dois atuam em campos diferentes, mas com algo em comum, que é transformar a experiência em linguagem. É possível estar no mercado, comunicar propósito e manter a autenticidade e pertencimento? E como equilibrar sobrevivência e coerência? Bem, nós pessoas pretas, a gente nasce no modo sobrevivência. Desde sempre. Isso aí já é imposto para a gente desde que a gente nasceu. Dentro da Kizala, eu trabalho exatamente com isso. E em continuar dentro desse meu modo de sobrevivência, mas sem perder a minha identidade, sem perder a minha ancestralidade e o que faz sentido dentro da marca. Até na pergunta, em uma das perguntas, né, é a gente não perder realmente a nossa identidade, quem a gente é, dentro desse mercado aí que vem massacrando a gente, que vem querendo, muitas vezes, fazer com que a gente perca, né, a nossa essência do que a gente faz, mas se manter vivo dentro da nossa identidade mesmo, porque eu acho que é o que faz sentido para mim dentro da marca. Muito bom. A arte e o empreendedorismo se encontram nesse ponto, construir caminhos de pertencimento sem precisar pedir espaço. Agora é o momento que o público também pergunta. Por favor, alguém que queira perguntar, pode levantar o dedinho, que nós vamos estar indo até vocês. Pode vir, Dudu. Isso. Boa noite, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para a Úrsula. Nossa, o som daqui é diferente, né? Ué. Fica para dentro. Úrsula, eu gostaria de saber como que você prega a sua representatividade dentro do seu produto. Como que você traz as características da raça negra, da cultura africana para dentro dos seus produtos? Seja na embalagem, com cor, ou algo que remeta lá, né? Essa é a minha pergunta. Obrigada pela pergunta. Como eu já falei, Kizala significa vaidade. Quando eu fui fazer o estudo, né, de um nome que fizesse sentido para o que eu fosse fazer e pelo que eu faço e quem eu sou, então isso já é uma afirmação da marca. E todo o conceito que eu trago é buscar produtos naturais, a produção é totalmente artesanal, então eu respeito todo o processo de fazer algo à mão, artesanal, e não existe algo mais artesanal, mais ancestral do que o artesanato, né, que carrega ali toda a nossa energia, a nossa ancestralidade. Eu tenho algumas linhas dentro do catálogo, que o nome das fragrâncias são remetentes ao dicionário Adinkra. Então, uma fragrância floral, ela se chama Anansi, a outra se chama Aya, a outra se chama Osram. Eu tenho uma linha também que se chama Sankofa. Sankofa é aquele pássaro que ele tem a cabeça, o bico virado para frente e as patas para trás, né? Que é o quê? Eu mirar no futuro, né? A cabeça para frente, eu mirar o futuro, mas sem esquecer do meu passado. É isso. Muito bom. Próximo. Fala seu nome, por favor, e para quem você quer fazer a pergunta. Boa noite, eu sou Luana. Minha pergunta vai para a Úrsula, tá? São duas. Como empreendedora, você sente que há espaço para marcas negras falarem de identidade sem serem rotuladas ou limitada a um nicho? E a segunda pergunta: como equilibrar propósito e expansão de mercado? Bem, Kizala nasceu em 2019 e eu pude observar um avanço muito grande desde que eu comecei até hoje. Então, de fato, sim, dá para conciliar. Mas eu acredito que a gente precisa, né, como marca preta, ocupar espaços que façam sentido para a gente.
nem sempre estar em todos os lugares é para nós. Isso em relação a tudo. Nem é aquele papo, né? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Então, de fato, saber ocupar espaços e saber aonde, de fato, eu vou estar sendo acolhida como marca e como pessoa também, como empreendedora, como afroempreendedora. Próximo. Fala seu nome, por favor, e para quem você quer fazer a pergunta. Boa noite, meu nome é Márcio. Eu quero perguntar para o JR Conceito. O rap ele sempre foi uma forma de narrar a realidade. Quando tudo é medido por imagem, o que muda na forma de se comunicar com o público, especialmente no que diz respeito a corpo e a performance? Então, o rap que eu escrevo, a gente tem que ser autêntico tudo aquilo que a gente fala. Ou seja, são vivências, né, que a gente passa no dia a dia, alguma experiência ou alguma realidade que a gente vê e que a gente tenta mudar, né, através das rimas, consciente, né, através do hip hop. E desde 2006, quando eu comecei esse projeto de cantar rap, eu comecei com o John Conceito, lá na comunidade Vila Garrido. E a gente começou com o propósito de mostrar, né, a desigualdade que havia na nossa comunidade, de mostrar os problemas sociais lá, repressão policial. A gente rodava muita noite e a gente observava, né, muita coisa de errado acontecendo. E, de uma certa forma, tínhamos que ser representante daquela galera ali, né, que estava sendo massacrado, oprimido. E a gente fez algumas intervenções lá no bairro, fizemos eventos, já arrecadamos alimentos. E foi num período que eu comecei, né, há 20 anos atrás. Eu morava no Garrido, hoje eu não moro mais, saí da favela. Mas eu sou muito grato pelo ensinamento, pelo conhecimento que eu tive lá. Lá estão meus irmãos, meus amigos. Sempre que eu posso, eu sempre estou lá com eles. E me trouxe um conhecimento muito bom, né? Aquela realidade ali que eu vivia, aquela perspectiva. Então, o rap me mostrou esse caminho, me direcionou, e hoje eu tenho essa missão aí, né? 23 anos depois. O Dudu agradeceu, eu sempre agradeço, né? Gratidão aí por Dudu por fortalecer a gente nos videoclipes. O primeiro videoclipe que a gente fez foi um videoclipe de animação gráfica. A gente ganhou um festival em São Paulo, né, Dudu? Foi o primeiro vídeo aqui feito aqui no Espírito Santo, melhor videoclipe da época. E a gente trouxe uma visibilidade muito grande para o Garrido, através desse videoclipe. E através desse veio outros também, gravados na comunidade, gravamos mais ou menos uns 2 a 3 videoclipes lá no Garrido, trazendo essa visibilidade. Então, o rap é isso, irmão. A gente tem que ser autêntico naquilo que a gente fala, no que escreve, postura, e sempre com a ideia de mudança, né, e resgate ali, que é o mais importante. Mais alguma pergunta? Fala seu nome, por favor, e para quem é a pergunta. Oi, boa noite. Eu sou a Rai e a minha pergunta é para o JR. Nas suas letras e nas redes, você fala muito sobre o lugar de onde vem e as vivências da rua. Como você enxerga o papel da arte feita na periferia dentro das redes sociais hoje? Ela ainda é resistência ou virou parte do mercado? Olha, depende do tipo de rap. Se for um rap comercial, né, vai pro lado, né, mais dessa parte aí, da grana mesmo. Mas tem muitos trabalhos feitos nas comunidades
sim, por nós artistas, que é vista, né, por outras pessoas também que fazem cultura. E a rede social, a importância dela é isso, da gente fundir nosso trabalho, mostrar para as outras periferias e vice-versa, né, eles mostrar os trabalhos deles, mas sempre com o intuito, né, de mostrar a realidade, mostrar o que é certo, para não confundir a cabeça dos moleques, né, porque tem muita música, no sentido comercial, vamos dizer assim, que prega a ostentação, a uso, apologia de droga, onde desvaloriza a mulher, né? Então o mercado está aí para todo mundo, né? Basta, como eu falei, cada um escolhe o que quer ouvir, cada um se identifica com aquela realidade. Então eu acredito no poder da mídia, a gente está levando essa visibilidade aí para o mundo todo, né? Para todo mundo conhecer esse trabalho. Acho que é muito importante. E, gente, já estamos chegando no final. Quero muito agradecer o Úrsula JR por esse bate-papo enriquecedor. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com a mente mais aberta, por toda a história de vocês dividida aqui com a gente, a experiência. E essa gravação do podcast A Viagem da Canção Sem Fronteiras, segunda edição, com apoio da Faculdade Novo Milênio e realização dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, Fucultura e Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, Secult-ES. E agora, para encerrar com chave de ouro, o Pocket Show de JR Conceito. Show! Então, primeiramente quero agradecer o espaço aqui, né, por estar aqui mais uma vez. Trabalhei aqui 13 anos e eu sempre tive na posição de vocês aí. Às vezes tinha muita festa aqui, final de ano, a gente fazia uns almoços aqui. E hoje estar voltando aqui na faculdade novamente, pois isso me dá uma alegria assim, tão grande. Me vem muita coisa na mente, muitas lembranças, porque foi aqui que começou muita coisa, né, na minha vida. Principalmente como rapper, né? Como conceito periférico, foi aqui que eu conheci o Dudu, e a gente começou os trabalhos em 2011, começamos a fazer o primeiro videoclipe, de lá para cá não acabou mais, né? Viemos gravando, e eu estou muito feliz pelo convite, né? E estar aqui novamente na faculdade. Eu trouxe um repertório aqui de 3 sons. Eu não tive muito tempo assim para me programar tal, mas eu trouxe uns sons bastante reflexivos, né, que vai trazer um engajamento legal para vocês poderem refletir em determinados assuntos que a gente escreve. Eu falo, a primeira música que eu vou cantar, eu falo sobre dependência química, né? Eu perdi muitos amigos pro crack e eu fiz um som voltado para essa realidade. O segundo som que eu trouxe para cantar aqui para vocês é um som que eu fiz há 5 anos atrás, na época que o Bolsonaro era presidente ainda, né? Eu conto aquela realidade ali do desgoverno, que hoje está muito atual ainda, muitas coisas. E o último som eu falo sobre regeneração, sobre mudança, né? Aquilo que o rap vem defendendo, pregando na mente da galera, e mais a questão da ressocialização mesmo para as pessoas de vulnerabilidade social, as pessoas que são esquecidas pelo governo, e a gente tem essa missão de levar essa mensagem. Passei noites no frio, sem frio. saber o que Nesse era momento, milhares de pessoas precisam de uma ajuda. Encontre-se nos seus pesadelos, nos seus piores pesadelos. Apaguei o beijo da dor.
O que me faltava era amor. Passei um bom tempo fudido no vale da sombra, sozinho, perdido, louco, alucinado. Cadê meus amigos? A família me viram as costas. Será que a culpa foi minha? Saía à noite, virava 3 dias, rock e bebedeira, enquanto as minhas filhas na rua brincavam de bola. Bolinha de gude peão, não era presente, batia mais forte o subconsciente. Minha depressão, os amigos tentaram avisar, mas nem me importo comigo. Com a roupa rasgada, zoado, descalço, babá por fazer, loucão e perdido. Onde é que foi que errei? Se passaram aqui 20 anos. Maldita da pedra, o baque foi forte, o beijo na lata acabou com meus planos. Várias vezes aqui fui preso. O que eu tô fazendo comigo? Trago na bagagem muitos artigos, já pensei até mesmo em suicídio. Será que é a melhor solução? Derrota da vida no fundo do poço, eu, meus demônios, minha solidão. Passei noites no frio, sem saber o que era carinho, sem saber o que era amor. Amarguei o beijo da dor. Penso no próximo plano, enquanto os neurônios ferviam. Amanhece outra vez, sigo virado em busca da pedra. Quanta agonia, a fissura me transformava, uma tentação de delírio. A decatação que transformou o líquido sólido, joio no trigo, martela bem forte na mente. Cada erro, um sentimento. Como acertar essa palavra que me destrói aqui já faz tempo, jamais será liberdade. Com a ponta dos dedos queimado, as pessoas me olhando, fico pensando o quanto eu queria voltar no passado. As pessoas me olhando, fico pensando o quanto eu queria voltar no passado. Passei noites no frio, sem saber o que era carinho, sem saber o que era amor. Amarguei o beijo da dor. Passei noites no Aí, uma realidade nua e crua na vida de milhares periféricos. O lixo do prato, como combater? Como? Aí eu te pergunto, sem ação pública, sem a... Aí, você que tem alguém nessa situação, algum amigo, algum parente, não desista dele não, entendeu? Que é uma realidade muito difícil para quem encontra-se nesse caminho, um caminho sem volta na maioria das vezes, que é o caminho das pedras. Aí, só Deus para nos livrar de todo o mal que nesse mundo habita. Ele sim é a verdadeira justiça, jamais falha. Senhor, quantas vidas são levadas inocentes, morrer sem a salvação não é pra gente, felizmente. Muitos preferem o lado escuro, tentar decepção, imagina o seu futuro. Nossa, o mal persiste em voltar, a mente entre curtas vezes penso em parar. Mas de que forma seu luto contra as desigualdades? Vencer é pros fortes, fraquejar é pros covardes. Eu acredito num homem chamado Cristo, se ele mesmo foi tentado pelo inimigo. Satanás te oferece o mundo numa bandeja, pra ver você pagar de gatão na mesa breja. Vai rolando na sequência na roda inteira, pega logo 5G, aí já era. Vai dar perdido com o nariz na rua de cima, se deparado e alvejado pela polícia. A mídia esconde, mas pra nós aqui não engana. Eu tô ligado da sua fama de bacana. Sua cara é pintada de verde e amarelo, reflete as cores do Brasil, poder paralelo. Caia do homem, levantar é de Deus. Seja mais sincero que ele cumpre o que prometeu. Seja mais sincero. A partir do momento que eu comecei a botar Deus na minha vida, tudo começou a mudar. Perspectiva, realidade começou a ser diferente. Tá um breu, um barraco de madeira. Eu sou uma criança chorando pedindo uma madeira. Mas se o pai tá no boteco ao lado, gastou tudo que tinha, perdeu por álcool na sua mente, ele acha que é a saída de esquecer por uns minutos a sua vida. Bem-vindo às loucuras que eu estou acostumado. Não demora muito, escuto comentários, uma troca de tiros,
ali pra baixo, subir o gás do moleque. Outro finado, a promessa de mudar tem que vir de você mesmo. Não deixe que transforme seu pior pesadelo. Eu quero ver alguém tentar esquecer. A humanidade é falha e insiste em prevalecer. Você vai ver, nada aqui é brincadeira, mas sem educação, estrutura vira carreira. A jornada de um moleque que tinha tudo pra vencer na vida, mas olha que virou, se transformou em um homicida. Não é a vida que eu quero pros meus mano, achando que a solução vem do seu cano. Jesus tá voltando pra mim aí, pra sua vida. Tem muitos planos, caia do homem, levantar é de Deus. Seja mais sincero que ele cumpre o que prometeu. Ele sempre cumpre o que promete. Seja mais sincero. Então, finalizar aqui, né? Com esse último som, Crimes Capitais. Uma realidade que acontece no dia a dia, sempre nas periferias. E eu tentei exemplificar da maior forma possível, da melhor forma. Se liga. Trabalhador se libertou da servidão feudal, surgindo então separatismo, a divisão social, modernizando a mão de obra em relação ao trabalho. O proprietário do capital que leva o nosso salário. Aqui o sonho de King não foi legitimado. O patrão quer que enriquece à custa dos funcionários. Brasil, país de todos, que usufrui somos poucos. O que dizer das famílias pobres aqui sem almoço? 52 milhões em condições extremas. 6 de cada 10 crianças estão na pobreza. Não vejo eficácia nos programas sociais. A verba desviada não chega nas capitais. Crime ambientais praticado na Vale. Inúmeras negligências, morte nas barragens. Brumadinho e Mariana, hectare devastados. Estimável perdas, mortes incalculável. Surgindo o efeito para muitos preocupante. Um governo de direita que se diz atuante. Decreto que libera a posse de arma, não investe no ensino, qualificação adequada. Não podemos aceitar a volta da ditadura. A doutrina de segurança acaba em tiro e tortura. É o plano do governo, muitos escolheram. Mito é o caralho, exigimos respeito. Os crimes capitais seguem sem punição, executado pelo Estado em forma de munição. Isenta a polícia por morte e confronto. A ordem é abater, assassinar é o plano. Os crimes capitais seguem sem punição, executado pelo Estado em forma de munição. É o plano. O plano do governo não é pra erradicar, é pra isentar, autorizar a polícia a matar. Enquanto o ensino não for prioridade, o crime vai levar nossas crianças mais tarde. Sem biblioteca, sem acervo de exclui da inclusão. Por aqueles que visam bens com dinheiro da educação. Não podemos aceitar que privam nossos moleque. A grana repassada não chega na Fundep. As propagandas que induz chegam aos barracos. Todo dia acompanham a cultura do álcool. Milhares de pessoas e lar destruído. A fórmula perfeita e eficaz pro extermínio, a correção, a repressão, sustentar o escravismo. Chibatada pelas costas, nosso oito não foi esquecido. Século XXI, preconceito e racismo. Crimes hediondos contra a honra é cometido. Os crimes capitais seguem sem punição, executado pelo Estado em forma de munição. Isenta a polícia por morte e confronto. A ordem é abater, chacinar é o plano. Os crimes capitais seguem sem punição, executado pelo Estado em forma de munição. Isenta a polícia por morte e confronto. A ordem é abater, chacinar é o plano. Então é isso que a gente vê como plano do governo. Sem melhoria, sem educação, sem saneamento, entendeu? Sem os direitos da Constituição garantidos, infelizmente, nossos jovens, o final vai ser sempre trágico. E é isso. Estamos aí para tentar fazer a diferença através da mensagem do hip hop. Agradecido mais uma vez, galera. Tamo junto aí, paz.